TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Gu Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate deste sábado. Vamos agora para a edição deste dia 2 de maio. E como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar o grupo Leia Mulheres Petrópolis, de reforçar a importância do montanhismo na cidade imperial e também de valorizar o espetáculo Viva in Concert. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e hoje nós vamos receber mais uma vez Linda Feitosa, que veio conversar aqui com a gente mais uma vez sobre o Leia Mulheres Petrópolis, mas desta vez sobre um evento muito especial envolvendo esse grupo de leitura. Não é mesmo, Linda? Boa tarde para você. Boa tarde, Hugo. Sim, é verdade. Foi um evento muito interessante, né? O nosso segundo evento no Teatro Imperial, mas assim, com Clarice dessa vez, né? Foi A Hora da Estrela, esse livro que é um clássico de Clarice, e a oportunidade de estar no teatro, falando de literatura dessa forma, dessa maneira, foi algo muito interessante. Tivemos um público muito legal. Então, assim, é algo muito significativo para a literatura, para o Leia Mulheres Petrópolis, para a nossa cidade poder juntar tudo isso de um público leitor ou não leitor, mas essa possibilidade, porque o teatro tem um encanto, né? Ali simboliza, tem uma simbologia muito interessante de várias artes, desse processo humano, de expressão, seja corporal, seja de linguagem. Sim, foi fantástico esse nosso encontro no Teatro Imperial. E como você mesmo disse, tem um encanto, tem uma energia diferente, não é mesmo? A gente pode destacar, é claro que o Leia Mulheres Petrópolis, ele tem uma parte muito boa, que é justamente de poder ter a possibilidade de fazer os encontros virtuais, o que permite que pessoas de mais locais, mais pessoas consigam participar justamente por conta dessa facilidade, mas esses encontros presenciais têm um gostinho diferente, não é mesmo? Exatamente, Hugo, porque assim, os nossos encontros eram presenciais, né, até naquele advento da pandemia. Depois disso, passamos para online e as pessoas estão todas convidadas, inclusive. Tem essa vantagem do online porque a gente abrange pessoas de outras localidades, o que é muito interessante aqui do Brasil, de outros estados, como do mundo também, né? Então, o online possibilita. Mas o encontro, a gente tem promovido ultimamente alguns encontros que são presenciais, né, como o próprio piquenique literário, como nós tivemos ali no museu, então na UCP, que também temos uma participação lá, e o do teatro, que já se repetiu e que já tem o próximo convite para maio, dia 31, que será um domingo às 14 horas, já temos um convite e teremos uma convidada especial neste evento. E aí, essa possibilidade da gente estar no presencial traz para a gente algo que tem isso, tem essa questão do olho no olho, tem a questão da presença, tem a questão da troca, tem uma energia que é necessária, que é importante, inclusive quando a gente fala em tempos atuais, né, em que a gente tem ficado muito introspecto, muito solitário, dentro de um contexto muito nosso, muito individual. Então, esses eventos, que são eventos que tiram as pessoas de casa, que convidam, que estão ali estimulando, eles são extremamente necessários. E ali a gente reúne no teatro muita coisa que é interessante, né? A gente tem um estético que é impagável, porque o teatro está lindo. E a gente tem a literatura, principalmente falando de Clarice Lispector, porque algumas pessoas, é uma escritora que tem as pessoas apaixonadíssimas por ela, como outras que não, mas independente de quem gosta ou não gosta, a Clarice, ela é uma escritora que vai trazer para a gente, faz reverberar na gente muitas questões que são próprias nossa, né? Existe essa frase que é muito conhecida dela, né? A busca do que ela tem, que é o da coisa, né? Então, é uma escritora que indaga, é uma escritora que pergunta sobre a essência, sobre as questões mais íntimas
e que praticamente como essa obra, né, ela tenta alcançar alguma coisa do ser humano, mas que a linguagem também não dá conta, né? Então, a gente ir ao teatro para falar dessa obra é meio que levar também corpo, né? Levar expressão, levar presença, que são de questões da própria Clarice, dessa escritora, que é uma escritora que é muito fecunda e não dá para a gente fechar. O que é muito interessante porque a vida é assim, a vida são acontecimentos, são coisas novas que surgem, perspectivas, e é isso, a gente teve um lance de coisas muito boas que aconteceram. E até falando sobre esse evento, eu queria te perguntar, para as pessoas que não conhecem o Leia Mulheres e não sabem como é que funciona a questão da mediação, queria perguntar especificamente desse evento no Teatro Imperial. Como é que funcionaram as interações? É claro, você, da Drica Madeira também, que está sempre aqui na TV Correio da Manhã falando com a gente. E como é que funcionou esse evento, dessa interação de vocês como mediadoras e também, é claro, do público que esteve presente? Isso é fantástico, né? Porque assim, o fator principal de estarmos no teatro é quem? É o público, são as pessoas. O nosso interesse em ler, além do nosso próprio interesse, desse apreço que a gente tem pela literatura, pelo conhecimento, porque a literatura vai trazer para a gente todas as nuances que a gente possa imaginar dos processos históricos, sociais, políticos e internos dos seres humanos, mas quando a gente está ali no teatro, a gente convidou as pessoas como para uma conversa. E por isso que é tão importante não só que as pessoas estejam presentes fisicamente, mas que elas interajam. Então, tem um microfone aberto que passa para que as pessoas perguntem, para que a gente tenha essa troca, porque é um enriquecimento de ambas as partes, né? A gente está ali falando um pouco, porque nós não somos especialistas, nós somos pessoas que gostamos, e eu sempre falo isso, tem pessoas que são maravilhosas, que gostam, mas não se dispõem a estarem ali, e a gente tem amor, e a gente tem convite, e nós vamos. Então, é uma forma, para mim, é uma forma de dividir com as pessoas o que eu gostei muito quando foi dividido comigo, esse processo de incentivar, de ler, de conhecimento. Então, o público participa e é muito legal, e a gente é isso, meio que um bate-bola. A gente está ali, né, a gente apresenta algumas questões do contexto do cenário em que o livro foi escrito, um pouco sobre a própria escritora, contextualiza, ambientaliza a obra e depois a gente troca ali com o público. É um tópico bem legal, é bem interessante a gente explicar para o público para justamente eles entenderem como é que funciona esse bate-bola, como você disse. É algo bem interessante e que justamente fomenta esse debate cultural, esse debate do que foi lido, que é justamente a ideia do Leia Mulheres. E, inclusive, vale destacar que entre a plateia, entre o público que estava presente, a gente tinha a Ana Laura Wilbert, aqui da TV Correio da Manhã, Rosina Bezerra também, que tem o programa Rosina de AZ, todos presentes, prestigiando Leia Mulheres Petrópolis e esse grande momento de trocas culturais e, é claro, literárias. Tivemos pessoas assim muito interessantes. Tivemos pessoas que não conheciam a obra da Clarice, pessoas que não leram. Tivemos uma doutora que ela fez o mestrado e doutorado especificamente na Clarice Lispector. Tivemos as pessoas que são da mídia, né? Tivemos vários professores que convidaram seus alunos. Tivemos alunos, inclusive alunos da própria Drica, né? Que estavam ali. Então, isso que é importante, é a gente, quando a gente fala diversidade, é ser um espaço aberto a todos, e todos estão convidados. Quem conhece com profundidade, quem não conhece, mas o importante é que estejamos ali, que falemos, que a gente convide as pessoas a participarem, porque é dessa forma que se dá, é dessa forma que acontece, e tem que ser assim. Né? Então, quem tem mais, dá mais, quem tem menos, aproveita para conhecer, mas todo mundo, de certa forma, sempre acrescenta. Né? Porque mesmo a pessoa que não leu Clarice, quando ela diz assim depois para a gente, né, manda mensagem, diz, olha, eu fiquei curiosa, eu vou querer ler. Ah, eu gostei muito, eu não conhecia. Tudo isso é sempre um ganho para a gente como pessoa e como sociedade, porque uma sociedade que ler mais, uma sociedade que forma senso crítico, ela é uma sociedade melhor, porque ela compreende como se dão as questões, e aí ela consegue indagar e ela consegue se colocar. Então, ler é um processo que é fundamental, não só para uma questão muito própria nossa, daquele nosso silêncio, dessa construção interna que a gente faz, mas como o ser humano colocando na sociedade. Então, é fundamental.
Perfeito, Linda. E só para a gente poder finalizar o tópico desse evento específico que já aconteceu, muitas das vezes a gente fala aqui nas entrevistas do Correio da Manhã, vocês trazem no Leia Mulheres algumas autoras que são pouco conhecidas, vamos dizer assim, não tem todo o espaço como outras. E o exemplo da Clarice é um pouco diferente, não é mesmo? É uma autora muito fomentada, é uma autora que tem uma base muito grande no meio literário, que inclusive na capa do livro, da Hora da Estrela, o ponto principal é justamente ser um livro da Clarice Lispector. Então é um ponto muito importante da gente destacar, que é claro, o Leia Mulheres foca nessas autoras que, querendo ou não, têm um espaço um pouco menor, mas também leva em consideração as obras que são conhecidas e de autoras que já são fomentadas dentro dessa indústria literária, não é mesmo? Exato, porque a gente precisa tanto fazer se ler as que já são clássicas, as que já são conhecidas, e também as pessoas que estão surgindo, as novas escritoras, todas precisam de oportunidade e o que é pensado, né? Essas oportunidades, elas precisam ser dadas para que a gente também crie, né, o próprio Leia em si, leia mulheres. A gente precisa ler muito mulheres, inclusive para fazermos comparativos, para a gente poder também criar, estabelecer um senso crítico também entre as próprias escritas, as próprias escritoras, os próprios livros. Então, assim, Clarice para o teatro tem tudo a ver com o teatro, né? A gente tem do subjetivo ao prático, mas ao mesmo tempo tem essa questão de ser uma escritora clássica e que a gente precisa estar sempre ali. Por quê? Porque Clarice diz praticamente sobre tudo de uma forma muito diferente. E aí a gente também tem as novas escritoras trazendo outros tipos de abordagem, porque aqui, nesse processo da escrita de Clarice, ela já está trazendo uma mudança de como se escreve, de como se diz na própria literatura, que ela já está abrindo novas portas, novos caminhos para a literatura que temos hoje, que é a literatura do próximo livro, uma literatura com contexto mais fragmentado, uma literatura que ali você usa um fluxo de consciência, que você já não tem aquela estrutura clássica de começo, meio e fim, de como era estabelecido. Então, tem isso, tem uma questão nesse sentido. Perfeito, Linda. E só para a gente poder finalizar o ponto do teatro, você comentou que já tem um convite para um novo encontro no mês que vem. Queria que você falasse sobre. Nossa, gente, nós estamos muito animadas, assim, pelo teatro abrir essa possibilidade. O teatro está de parabéns, porque juntar teatro e literatura, eu acho que é algo, assim, para ser aplaudido mesmo. E a gente já recebemos no palco mesmo o convite, né? O teatro convidou, o Leia Mulheres novamente. Então, 31 de maio, que será um domingo, às 4 da tarde. Então, assim, vai ser um horário muito legal, porque dá para outras pessoas circularem, né? E nós teremos uma convidada, que eu já nem sei se eu posso ainda comentar, porque a gente já está fechada, é uma convidada especial. Eu não vou comentar para a gente poder voltar aqui e falar dessa Perfeito, convidada, perfeito. mas é uma convidada que Petrópolis inteira conhece. Se não conhece, precisa conhecer, mas é uma pessoa muito conhecida na cidade e que tem um contexto tanto literário e também como pessoa, como posicionamento, é uma pessoa digna e admirável. Então, ela estará com a gente no teatro. Perfeito, então já fica aqui o convite, mas ali mais para frente, para o dia 31 de maio, e também, é claro, para ficar ligado nas redes do Leia Mulheres, para poder já saber em primeira mão quem vai ser essa convidada especial e tão importante para a literatura. Exato. Mas antes disso, a gente também tem no início do mês o próximo encontro do Leia, não é mesmo? Isso mesmo. Este aqui é o livro da Mônica Alvarenga, né? Não Conte para as Formigas. É um livro num contexto muito diferente do que a gente está habituado. Essa escritora estará, inclusive, com a gente, claro, é no online, então ela vai participar no online com a gente. Aqui nós temos uma obra que foge muito do convencional, porque ela vai trazer aqui dentro de uma perspectiva, uma personagem que se coloca dentro de um viés da Mata Atlântica, falando com a natureza, falando com todo o simbólico que a natureza tem, desde a noite, o dia, os animais, porque o título está As Formigas, e ao mesmo tempo trazer uma questão do nosso subconsciente, das nossas indagações, de um processo de reconstrução e também mais o quê? A gente tem aqui em partes que são soltas e construídas sobre a questão da violência contra mulheres, nessa questão de relacionamento. Então, é um livro muito interessante numa temática que é nova,
e que tem que traz para a gente essa possibilidade de conhecermos também outros estilos de literatura. Isso é muito bacana, porque enriquece a gente não ficar só naquele mesmo estilo, a gente partir, a gente abrir, acender, né? Acessar outros estilos de escrita, de como a escritora vai colocando o seu enredo, de como ela traz essa personagem que ao mesmo tempo é fictícia e não é fictícia. É muito lindo. E é um ponto interessante que aborda temas importantíssimos, mas de uma maneira um pouco diferente, justamente como você disse, Perfeito. fugindo do habitual. E é claro, conhecer o novo é sempre muito importante para a gente poder evoluir, não é mesmo? Exato, e por uma questão até de comparativo, algumas pessoas vão dizer, não, eu não gosto muito desse estilo. Outras pessoas dizem, ou diriam, eu não gostava, mas eu passei a ler mais livros com essa perspectiva e passei a gostar. É sempre aquilo, você só sabe se você vai gostar ou não na medida que você acessa. Então é importante, a gente está chamando para acessar o quê? Literatura, a gente está chamando para acessar conhecimento. Então, isso é um convite que é muito importante, é um convite que vale a pena você dizer, eu vou testar. Então, é um convite muito bem-vindo, entender, ler esse tipo de literatura e ver a beleza que tem, porque também, obviamente, quando a gente está falando de tudo isso, desse simbólico dentro de uma natureza, você, logicamente, já imagina que há aqui muita poesia, que há aqui muita sensibilidade, mas também não deixa de dizer do que é real na vida, as durezas, as violências, os nossos medos, os nossos traumas. Então, assim, é isso. Não parece, mas tudo está dito. Perfeito, Linda. E só para a gente poder finalizar o nosso bate-papo de hoje, que abordou tantos temas importantes e também esses eventos bem legais que envolvem o Leias, eu queria saber como é que as pessoas podem fazer para justamente conhecer mais sobre e para poder participar também desse próximo encontro que já vai acontecer daqui a pouco aqui sobre o Leia Mulheres da Cidade. É muito simples, Hugo. Nas mídias sociais, especialmente o Instagram, @Leia Mulheres Petrópolis. Então, a pessoa manda uma mensagem ali, né, no direct, na DM, ou no último banner, gostaria de participar. Então, a gente entra em contato com a pessoa, é muito simples, a gente só pede tem uma formalidade muito básica, tal, mas é muito tranquilo. E, como eu falei, as pessoas podem vir participar dos encontros, tendo ou não lido o livro, para conhecer como é que é a dinâmica, e vai conhecendo ali outras carinhas e para ver como é que a pessoa se sente, mas o convite é feito para que a pessoa chegue. O importante é que a pessoa tente descobrir e tente se dar essa oportunidade de conhecer, de participar de um clube de leitura, porque é muito legal. Perfeito, Linda. Então já fica aqui o convite para todas as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que podem assistir as reprises também, para justamente poder procurar o Leia Mulheres Petrópolis para participar desse próximo encontro que acontece na semana que vem, na quarta-feira, às 7 horas da noite, isso? Exatamente, é a primeira quarta-feira do mês, das 7 às 20h30, né? Então, assim, é 1h30 de encontro, nós somos muito pontuais com essa questão do horário, chego um pouquinho antes, mas fico ali, mas é isso, sempre assim, com raras exceções. Perfeito, Linda. Muito obrigado pela sua presença aqui, por esse grande bate-papo sobre esse assunto tão importante que é a cultura e a literatura. Sou eu que agradeço em nome do Leia Mulheres. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui ao vivo com o Lucas Lourenço, que veio conversar um pouco com a gente sobre o turismo ecológico aqui no município de Petrópolis, também, é claro, o montanhismo. Vamos falar um pouquinho sobre trilha. Boa tarde, Lucas, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, prazer receber você aqui no programa, um prazer também falar sobre esse tema que é tão forte aqui na cidade de Petrópolis e que poderia ser ainda mais, não é mesmo? Isso, prazer todo meu, obrigado pelo espaço, oportunidade. É isso, né? É uma cidade voltada para o turismo de montanha, né? É uma cidade, Petrópolis é um vale, né? Então somos cercados por montanhas, por trilhas de todos os níveis, desde o iniciante até o mais experiente em trilha. E acaba que a gente tem pouca divulgação, divulgação da própria prefeitura, né, da própria cidade, como uma cidade turismo de trilha, né? Perfeito, Lucas. A gente já até daqui a pouco a gente chega nessa parte, mas antes da gente falar sobre esse tipo de turismo, falar sobre essa modalidade, é importante também conhecer você. Queria que você explicasse um pouco da sua vida até chegar nessa parte do montanhismo. Bom, eu tô no mundo do montanhismo já há pelo menos uns 15 anos. Já há 10 anos trabalhando como guia de turismo no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, aqui em Petrópolis, Teresópolis, Friburgo e também na cidade do Rio. Eu comecei no montanhismo por volta dos 16 anos, fazendo algumas trilhas curtas, até chegar a conhecer o Morro do Açu e a travessia, e foi onde eu me apaixonei de verdade pelo montanhismo, pela beleza que tem, né, nessa trilha. E a partir dali comecei a fazer com mais frequência as trilhas aqui na cidade, conhecendo todas as que eram possíveis eu chegar para fazer a caminhada. E até que surgiu a oportunidade de eu poder fazer o curso, né, de turismo, curso de guia de montanha de turismo. E eu fiz esse curso em 2015 e desde então eu estou aí toda a temporada atuando firme como guia na trilha. Perfeito, Lucas. E até um tópico bem interessante da gente destacar, que você mesmo falou que você foi visitando, foi indo, fazendo todas as trilhas possíveis, e aqui em Petrópolis a gente tem uma infinidade de trilhas. Como você mesmo disse, a cidade fica em um vale, então a quantidade de trilhas, a quantidade de mirantes que a gente tem aqui em Petrópolis é algo verdadeiramente impressionante, não é mesmo? Sim, tem bastante trilha. Como eu disse, tem do iniciante até o mais experiente, né? A gente tem o exemplo do Castelinho, que é uma trilha bastante conhecida. É uma trilha para toda a família, que você pode levar crianças, pode levar algum idoso de repente, né? Uma pessoa que já é um pouco mais sedentária e quer entrar para esse mundo da trilha, do montanhismo. Temos o Castelinho, que é uma trilha curta de 1 quilômetro, e ali você já tem todo o visual da cidade, todo o visual para o Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara.
E, e além dela, você tem também Pedra do Cortiço, que é uma trilha também fica no São Sebastião. Enfim, são trilhas bem curtas e que estão disponíveis para todas as pessoas da cidade poder conhecer e ver a beleza que tem na nossa cidade, além do museu, da catedral, né, que também é voltado para o turismo da nossa cidade. Perfeito, é uma outra modalidade de turismo, não é mesmo? É claro, a gente destaca o turismo histórico, os Sim, monumentos que a gente tem aqui na cidade de Petrópolis, mas é importante entender também que a cidade não é apenas isso. A cidade tem outras alternativas, a cidade tem uma série de locais e uma série de atividades que são possíveis de fazer. E toda essa questão do montanhismo, é claro, a gente tem conforme a pessoa vai avançando, conforme a pessoa está iniciando. É bom fazer acompanhamento de um guia de turismo, um guia para fazer ali o percurso e não ter nenhum tipo de complicação, mas conforme a pessoa vai entrando, a pessoa vai se desenvolvendo, a pessoa tem a liberdade de fazer a qualquer momento e também é uma atividade gratuita, não é mesmo? sim, é uma atividade gratuita, é uma atividade para o corpo todo, né? Você trabalha todo o seu corpo ali, sua mente, você entra para a natureza, você sai um pouco do caos da cidade, você respira um ar puro, você pega um mirante para você ver determinados lugares que você às vezes não consegue ver da cidade, você vai para uma cachoeira também, né? Que a gente tem bastante aqui na cidade. E e você consegue aproveitar bastante outras coisas além da cidade, né? Perfeito, Lucas. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, você mesmo citou que você entrou nesse mundo do montanhismo, o mundo dessas trilhas, há aproximadamente uns 15 anos. Queria saber como é que é a participação da população. Se você vê que a gente teve um aumento no número de pessoas que frequentam essas trilhas, ou se é um número que acabou diminuindo com o passar do tempo. Olha, aumentou bastante. E desde da popularização do Instagram e do YouTube, né, vamos dizer assim, aumentou muito essa procura por trilha, essa procura por caminhada, essa procura pelo montanhismo. E um outro fator depois que aumentou bastante foi o pós-pandemia, né? É, quando entramos na pandemia tinha, né, todo mundo procurando se exercitar, academia, e foi como muita gente procurou fazer o montanhismo também, fazer trilha, quando pôde voltar ao ar livre, né? E então, assim, acho que de 2018, né, daquela primeira onda do Instagram, e de 2020 para cá aumentou bastante os adeptos ao montanhismo. É um tópico bem interessante da gente comentar justamente porque a gente pensa que esses aplicativos, todas essas coisas, eles levam para a pessoa ficar mais fechada, ficar mais na dela. Só que, justamente também, a procura por uma foto bonita, uma procura por um visual um pouco diferente, também leva a pessoa a participar desse tipo de atividade, participar do montanhismo. É algo bem interessante da gente destacar aqui. Uma tendência que normalmente leva as pessoas a ficarem mais dentro de casa, também tem esse outro lado, também leva as pessoas para fazerem atividades físicas. E é claro, a parte da pandemia, depois que a gente teve a liberação, as pessoas não queriam mesmo, né, ficar dentro de Sim. casa, então a gente teve esse movimento que também é muito importante para a saúde das pessoas. Sim, o pessoal ficou muito preso dentro de casa, né? Então, quando teve para sair, olhando muito o Instagram, olhando muito o YouTube, então abriu essas portas, né, de você ver que tinha outras atividades além da academia, né? Então, quando a pandemia passou, a galera quis muito ir para esses lugares, tirar essas fotos bonitas, fazer esses vídeos, conhecer esses locais bonitos, né? Aproveitar um pouco mais a vida, porque a gente viu que foi uma doença que privou muita gente de muita coisa durante um tempo, né? Sem a menor dúvida, privou muita gente de muita coisa e também as pessoas que já tinham um sedentarismo, tinham algum comprometimento por conta de ficar estarem fora de forma ou algo do tipo, a pessoa podia ter uma complicação ainda maior. Sim. Então, não só o montanhismo, mas todas as atividades físicas são muito positivas justamente para a saúde da pessoa. E é claro, não apenas naquele momento de pandemia, mas também, como você mesmo disse, o montanhismo, essas atividades físicas que se você acaba executando durante uma trilha, elas são benéficas para o corpo todo, não é mesmo? O corpo todo, para a mente principalmente, né? É um esporte de socialização, né? É difícil você ir para a trilha sozinho, até não é muito recomendado isso, né?
salientar isso. Você pode ser muito experiente, mas você pode sofrer algum acidente e você está sozinho. Então, o montanhismo é um esporte de socialização, então você interage com outras pessoas, faz bem para sua cabeça, faz bem para o seu humor e principalmente para sua saúde, né? Perfeito, Lucas. E a gente estava até conversando um pouco antes de entrar aqui ao vivo, que a gente está no momento da pandemia, né? A gente está entrando realmente na temporada, na temporada do montanhismo. Montanhismo. Pandemia não, na temporada do montanhismo, me desculpa. E é algo muito positivo e que agora é o momento para as pessoas que querem iniciar e também as pessoas que já estão acostumadas a fazer, começarem a praticar mesmo, não é? Agora a partir de maio, né, basicamente é a época que abre a temporada de montanhismo, né, fica até o convite que dia 16 e 17 de maio, na sede de Teresópolis, do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, vai ter um evento da temporada de montanhismo. É o período que ocorre menos chuvas, o tempo mais firme, então você consegue fazer uma montanha, né. Aqui a gente chega a montanhas com mais de 1.500, 2.000 metros de altitude. Então é um período que vai até setembro que você consegue poder fazer essas atividades sem muito perigo de tempestade, né? Perfeito, é um tópico muito importante da gente salientar, que é claro, é uma atividade livre, mas é muito importante que a pessoa tenha toda uma preparação antes de fazer a atividade e entre esses tópicos da preparação é justamente dar aquela olhada na previsão do tempo, porque fazer trilha quando está chovendo é muito perigoso, não é mesmo? Sim, o montanhismo é um esporte de risco, é um esporte de autocuidado, né? Você tem que olhar a previsão do tempo, você tem que tomar cuidado com os seus equipamentos, você pode ir para uma trilha para pegar o nascer do sol, mas você pode ter um incidente de você ter que ficar o dia todo na trilha e quem sabe até passar a noite, né? A gente teve já 2 casos desse ano, não aqui em Petrópolis, né, mas aqui no Brasil, que as pessoas saíram para pegar o nascer do sol e elas tiveram que passar 2, 3, até 5 dias perdido na montanha. Então, você tem que se equipar, você tem que se preparar, você tem que conhecer o local ou ir com alguém que conheça, né? O guia, muitas vezes, não só é para te mostrar o caminho, mas te ajudar tudo nessa preparação da logística, nessa preparação do seu passeio, dos seus equipamentos e como você deve proceder em um ambiente como esse. Perfeito, Lucas. E para a gente poder finalizar o nosso bate-papo de hoje, a nossa conversa sobre essa atividade que é tão positiva para o corpo, tão positiva para a mente da pessoa, queria saber justamente como que as pessoas podem procurar ou você ou um outro guia de turismo justamente para poder fazer essa atividade do montanhismo nesse período que a gente está entrando agora da maneira mais tranquila e, é claro, da maneira mais segura possível. Então, vocês podem me procurar pelo Instagram, @lucãolr, Lucas Lourenço também, pelo Facebook, na própria página do Parque Nacional da Serra dos Órgãos também, vocês conseguem se disponibilizar desses contatos. E temos a Associação de Guia de Petrópolis, né? Que você consegue achar também pelo Instagram e Facebook, e lá você consegue ter toda uma lista completa não só de mim, mas de outros guias, amigos da cidade também, que podem estar te levando para esses atrativos. Perfeito, Lucas, muito obrigado. Então, agradeço muito a sua presença aqui no programa, falar sobre esse assunto tão importante. A gente destaca sempre que esporte é um assunto importantíssimo para o corpo, para a mente e também para toda a preparação da pessoa na nossa sociedade. Então, muito obrigado pela essa conversa tão legal. Eu que agradeço aí, mais uma vez, obrigado pelo espaço, oportunidade e espero vocês para uma caminhada nessa temporada aí. Perfeito, gente. Já está feito aqui o convite, então vão às montanhas, conheçam os guias de turismo para justamente poder fazer essa atividade do montanhismo da melhor maneira possível. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante.
E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui ao vivo com a Sabrina Corgucci, que veio conversar um pouco com a gente sobre teatro e também, é claro, sobre uma obra específica, Viva a Vida é uma Festa in Concert. Boa tarde, Sabrina, tudo bem? Boa tarde, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para poder falar um pouquinho desse novo trabalho e, enfim, estou bem feliz. Muito feliz também com a sua presença aqui no programa, um prazer te responder, é sempre um prazer falar de cultura. Com E é claro, certeza. um tópico tão importante para a nossa sociedade, um tópico tão importante para a gente. Mas Sabrina, antes da gente falar especificamente sobre essa obra, ou também, é claro, sobre o outro lado também, não só de artista, mas também como administradora de um espaço importantíssimo aqui da cidade de Petrópolis, Isso. é importante te conhecer também. Por isso, vou pedir que você fale um pouquinho para o nosso público Eu vou sobre dar quem é meu você. currículo. Exatamente. Eu sou, enfim, eu me considero uma multiartista, eu trabalho com arte desde muito criança, enfim, sou bailarina, cantora, atriz, professora formada em artes cênicas, na verdade, licenciatura em teatro, né, no ensino do teatro nas escolas, e eu trabalho com isso há muitos anos e já tive a oportunidade de fazer trabalhos incríveis, principalmente no teatro musical, que é onde é o meu grande, digamos assim, carro-chefe. Já fiz cerca de uns 45 espetáculos com diretores diversos, e cada espetáculo, né, quando passa pela sua vida, ele, enfim, ele toca em algum lugar, ele te transforma, te traz novas experiências, e é isso, né? E hoje eu realmente sou muito grata por poder exercer esse dom, trabalhar com cultura, e de levar alegria, né, para muitas pessoas. É, que sem dúvida nenhuma leva alegria para muitas pessoas e é algo muito legal da gente acompanhar, é muito bonito. A gente, claro, destaca todos os tipos de arte, mas o teatro tem aquele gostinho especial, né? Porque Aquela a arte do energia ao especial. vivo, né, Exato. principalmente quando você recebe aquela troca com o público que sai da sua casa, compra o ingresso para ter justamente essa experiência, essa troca do ao vivo, e com certeza elas saem de lá transformadas, assim como eu. Toda vez que eu piso no palco, eu recebo toda essa energia, esse carinho, e saber que eu tenho essa missão, né, de transformar essa pessoa que saiu da sua casa para assistir o espetáculo. E é isso também que a gente tenta reproduzir aqui um pouquinho no Teatro Imperial, né? Perfeito, Sabrina. E, inclusive, hoje a gente veio conversar justamente sobre um desses espetáculos, o nosso foco principal, que é justamente o Viva a Vida é uma Festa in Concert. É um trabalho, eu diria, talvez um dos mais especiais de toda a minha carreira. Eu posso realmente afirmar isso e eu fico muito emocionada, porque essa animação, né, da Disney, ela consegue tocar num lugar
tão especial e é quase como um filme para adultos, né? Sim, Porque sim. ele, além de trazer uma nova cultura, apresentar uma cultura, a cultura mexicana, ela lida com um assunto muito delicado, né, que é a partida dos nossos entes queridos. E como que a gente lida e o que que a gente faz com isso ao longo da nossa vida. Então, eles trazem nesse filme a importância da saudade, a importância da memória, do respeito àqueles que se foram, que fizeram parte da nossa vida, fazem parte da nossa construção enquanto seres humanos, né? Se a gente pensar nos nossos antepassados e como eles conseguem manter vivo, né, justamente a alma e a memória dessas pessoas. E eles transformaram isso em uma animação cheia de cores, É uma animação lindíssima, a gente estava até conversando antes de lindíssima, entrar no ar. Tem cores muito vivas, é uma estética muito diferente do que a gente está habituado a lindíssima. ver e Exato. traz muito disso que você falou, dessa conexão de mexer com o que está dentro da gente, mexer com os sentimentos realmente e com essa oportunidade de fazer por meio de um espetáculo que já tem essa troca que você mesmo comentou, pessoal, ao vivo, consegue tocar ainda mais, não é mesmo? Exatamente. E o Viva, A Vida é uma Festa em Concert, ele traz uma experiência diferenciada. Por quê? Porque tem uma orquestra que toca ao vivo. Então, todos os sons, toda a ambientação e toda a trilha sonora, ela é reproduzida ao vivo por uma orquestra gigantesca. Então, quem está ali sentadinho na plateia consegue ver todas as percussões, os instrumentos e ter essa sincronia com o filme, que a gente passa o filme inteiro na íntegra. E todas as canções são interpretadas por artistas, então tem coreografias, tem dança, tem música, e eu represento a Amélia, a mamã Amélia, que, enfim, digamos assim, que é uma das matriarcas, né, da família. Então, para mim, realmente está sendo uma experiência inovadora e muito especial, porque justamente me trouxe essa reconexão com esses temas, né, do que eu faço com a minha saudade, do que eu sinto saudade, do que eu quero manter vivo dentro de mim. E aí, óbvio, eu vou pensar no meu pai, que já se foi, nos nossos bichinhos, que não deixam de ser nossos filhos, e assim, né, isso claro que vai de cada um, né, como que cada um lida com esse assunto, e então realmente o Viva é uma experiência imperdível, eu diria assim. E a gente só tem mais esse final de semana no Rio de Janeiro, e a partir do dia 16 de maio nós estaremos também para uma curta temporada em São Paulo. Então, realmente é uma Tem que oportunidade. correr, Exatamente, exato. é uma verdadeira oportunidade e já está acabando Tá aqui no Rio de acabando. Janeiro, pelo menos nesse momento. Mas ainda tem espetáculo, sexta, sábado e domingo, 2 sessões, uma 11 horas da manhã, outra 3 da tarde, então dá tempo para o pessoal se organizar e ir lá prestigiar. Exatamente, principalmente levando em conta que é durante o fim de semana, então dá para ter aquele tempo um pouco maior, dá para levar os filhos, dá para levar os familiares, porque como a gente mesmo disse, o Viva, ele não é, apesar de ser uma animação, a obra original, ele não é apenas para as crianças. Toca É. muito mais, inclusive, as pessoas que já têm uma experiência maior na vida, pessoas que já lidaram com algumas situações envolvidas ali. Então, é uma oportunidade para todo o E público. também como as crianças, né, vão ser introduzidas, digamos assim, a esse tema, que é um tema delicado, Sim, mas a partir de uma animação. Então, acho que isso torna tudo mais leve, mais poético, mais lúdico. E a forma como eles celebram, né? No México é celebrado o Dia de los Muertos, né? Então, eu, assim, realmente eu fiquei muito transformada e eu pretendo agora até ter um pouco mais de cuidado, né, com as minhas memórias das pessoas que se foram, que passaram pela minha vida. E é isso, né? O Viva, acho que ele está nesse lugar de vida. exatamente. Viva a vida é uma festa, Viva a né? vida é uma Como festa. já diz E o também para a título gente da obra. valorizar, né, cada segundo que a gente está nessa vida, né, do quanto o tempo passa rápido, da gente poder valorizar aqueles que estão ao nosso lado, a nossa família, todas as nossas experiências de vida, de trabalho, enfim, eu acho que, e como eu falei, é uma animação e é uma animação que realmente ela mexe com esse lugar muito sensível das pessoas.
Perfeito. E Sabrina, a gente pode destacar, é claro, que a oportunidade de acompanhar esse espetáculo, que pode-se dizer que é multissensorial, com diversos tipos de artifício, essa oportunidade, querendo ou não, ela já está acabando, porque a gente está nesse último fim de semana, porém está acabando para o público e também para vocês, nesse exato momento aqui no Rio de Janeiro, porque Isso. para poder representar, para poder performar um espetáculo como esse, também é uma oportunidade para os artistas, não é mesmo? Ah, com certeza. Eu acho que para a gente está ali inserido, né? A gente tem que saber sincronizar o nosso canto com a tela que está sendo reproduzida, com aquela imagem que está sendo reproduzida em tempo real e estar atento a todas as sonoridades, junto com a orquestra da maestra Laura Visconti ali conduzindo. A direção é do Diego Moraes, um grande amigo. Beijo, Diego, muito obrigada. E a produção da Aventura Entretenimentos, uma grande empresa que realiza, produz grandes musicais aqui no Brasil. E claro, sem falar da Disney, né? Então, assim, acho que foi um match perfeito, digamos assim. Eu acho que realmente o público não pode perder. Muito bom, Sabrina. Então, só para a gente poder finalizar esse tópico dessa verdadeira oportunidade do Viva uma Festa em Concert, queria saber como que as pessoas podem fazer para justamente quem tiver esse tempo livre para poder prestigiar e poder também aproveitar essa obra. Eu acho que você pode entrar nas redes sociais da Aventura Entretenimentos, né, ou do Teatro Riachuelo, que é onde acontece o Viva a Vida é uma Festa em Concert. Lá tem os links onde tem as vendas de ingressos, os valores, e só sei que realmente assim as pessoas não podem perder. Não podem perder. Eu sei que é uma viagem, né, para quem mora em outras cidades, de ir até o Rio de Janeiro, mas eu acho que assim, é uma oportunidade. Então, que vai passar e eu tenho certeza que as pessoas não vão se arrepender. Sem dúvida nenhuma, oportunidade, algo muito diferente, lida com uma obra que já existe, mas de uma abordagem muito diferente. Mas, Sabrina, a gente tem que aproveitar para que você está aqui no nosso programa para conversar sobre um outro tópico, porque você tem todo o envolvimento com a arte aqui do município de Petrópolis, não é mesmo? Com justamente o Teatro Imperial. Exatamente. O teatro, né, todo mundo já sabe, é um projeto que foi criado pela Natureza Produções, que é minha empresa junto com meu sócio, Paulo Lopes, e ele teve essa ideia da gente fazer essa revitalização do antigo Teatro Santa Cecília, um importante espaço de cultura aqui da cidade, e a gente quis trazer um retrofit, digamos assim, que esse termo está na moda, do retrofit, para aquele espaço, né, da gente poder reinserir Petrópolis na rota de cultura, agora onde as produções externas elas possam olhar mais para Petrópolis, além de uma cidade reconhecidamente histórica, e de saber que hoje sim as pessoas podem vir para a cidade, porque Petrópolis temos muitas atrações diurnas, digamos assim. Então chega ali 6 horas da tarde, né, já vão fechando, né, as paisagens, as belezas naturais também já vão se recolhendo, e hoje você tem o Teatro Imperial com uma programação contínua, diversa, para todos os perfis de público. É um teatro acessível, nós temos hoje itens de acessibilidade dentro do teatro, uma coisa muito importante que eu acho que todos os equipamentos de cultura, não só de cultura, né, mas de comércio, a gente tem que estar atento sim a esse tópico. E hoje o teatro também oferece atividades gratuitas justamente para a gente fomentar, para que o público comece a frequentar um espaço de cultura, se sentir pertencente àquele espaço. Então nós temos atividades gratuitas para públicos diversos também, que é a Orquestra Teatro Imperial com os ensaios abertos, o Leiturinha, que é um projeto voltado para o público infanto-juvenil, onde a gente traz essa interconexão da literatura com o teatro, feita lá no teatro todo domingo, 11 horas da manhã, e além do Cine Teatro Imperial também, onde nós revitalizamos, através de um outro projeto, as antigas máquinas de 35 milímetros que se encontram dentro do Teatro Imperial. Hoje, talvez, no estado do Rio, o único lugar em funcionamento dessa máquina de 35 milímetros. Então, a gente fez essa recuperação e, com isso, a gente mantém viva também a memória, né, do audiovisual, porque o 35 milímetros é um dos formatos mais clássicos, né? É o formato mais clássico do cinema. Então, pensando em todo esse leque de opções, e hoje o teatro ainda tem um café.
Nós vamos inaugurar oficialmente em breve, mas ele já está em funcionamento, onde as pessoas podem, antes do teatro, de assistir os seus espetáculos, ali marcarem seus encontros, curtirem um vinil, que a gente trouxe esse resgate do listening, né? Que para poder, enfim, trazer essa nostalgia, tomar o seu cafezinho, encontrar os seus amigos. Então, acho que é isso. Acho que o Teatro Imperial ele tem esse lugar hoje na cidade de ser um equipamento reconhecidamente de cultura, ativo, e nós estamos fazendo um trabalho muito bonito. E eu fico muito orgulhosa de poder fazer parte disso tudo. Perfeito, Sabrina. É algo muito positivo para toda a nossa sociedade, muito positivo para a nossa cultura. E a gente também fomenta, desculpa te Exatamente. interromper, outros setores da própria cidade. Você fomenta o turismo, você fomenta a economia criativa, porque não é você só comprar o seu ingresso. Você sai da sua casa, você pega o táxi, você pega hoje o Uber, você chega no teatro, aí depois você vai comer. Então, com isso, você o quê? Fomenta a economia da cidade. Então, você comprar um ingresso hoje e ir ao Teatro Imperial, você está contribuindo para vários profissionais, contribuindo com várias profissões. E eu acho que hoje o teatro está ali, né? Lindo, ali dentro daquele cenário urbano, e eu quero que cada vez mais as pessoas frequentem o espaço e que saiam de lá transformadas e o encarem como mais uma opção de entretenimento e lazer. Sem dúvida nenhuma, uma grande opção e, é claro, traz muito do resgate dessa cultura do teatro que foi se perdendo com o tempo, mas que com espaços como esse conseguem voltar. Petropolitana, mas o Paulo, ele é petropolitano, então acho que a gente percebeu essa lacuna na cidade, e o Paulo também, ele é gestor de cultura, e então ele tem muita experiência nesse lugar, tanto de revitalização de um espaço, como de gestão de um espaço, porque não basta você levantar o teatro. Você tem que saber administrar, saber das necessidades, saber olhar para o público, saber o que o público quer, a manutenção do espaço, me preocupar com a segurança do local, da minha equipe receptiva, de saber entender as suas questões, os seus problemas. Então, assim, realmente... você trabalhar com cultura, com espaço, com equipamento de cultura, você realmente tem que estar muito atento, né, a todos esses itens, e eu acho que a gente também, como eu falei, a gente faz um trabalho muito bonito nesse lugar. Perfeito, Sabrina. A gente poderia continuar conversando, mas infelizmente Mas nosso tempo já acabou. Infelizmente, mas já fica aqui o convite para uma próxima vez a gente continuar falando, dessa vez focando mais no Teatro Imperial. Sabrina, foi um prazer te receber aqui no programa e, é claro, conversar tanto sobre a obra, o Viva a Vida uma Festa em Concert, também, é claro, sobre o Teatro Imperial. Muito obrigada, eu espero todos vocês lá no Viva. Corre, porque está acabando, esse é o último final de semana. Perfeito, gente. E com essas informações, nós encerramos a nossa entrevista de hoje e também a edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.